Está de volta. Jornal Gazeta 93. 7h23. Estamos de volta para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93. Essa é a sua hora da notícia aqui na mais ouvida, Gazeta FM. É muito mais rádio. 93 FM. Bom, hoje daremos continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos que irão concorrer a cargos majoritários nas eleições 2022. E nesta quinta-feira, o nosso convidado é o pré-candidato ao governo do Acre pelo partido AGI, David Hall. Ele que é também professor de carreira e tem muito a contribuir no nosso bate-papo hoje. Vamos falar sobre o cenário político e as eleições 2022. Ele já está aqui nos nossos estúdios, pronto para esse bate-papo. Olá, David Hall. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gazeta 93. Bom dia, Brena. Bom dia, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos internautas que estão acompanhando o Jornal Gazeta 93. Vamos aqui falar sobre o que nos interessa, que é propostas. E a gente tem muito conteúdo a oferecer à população acreana. É isso aí, a gente fica contente em recebê-lo aqui, o senhor que já concorreu ao governo do estado em 2018 e tenta agora novamente essa disputa. E a gente começa a nossa entrevista hoje justamente pedindo para o senhor ir para responder aos nossos ouvintes quem é o David Hall. David Hall é de família simples. David Hall não é filho de empreiteiro, não vem de famílias tradicionais. Tenho 35 anos de idade, sou casado, sou pai, sou professor de escola pública e sei o que é ter que usar a saúde pública, sei o que é ter que ter segurança pública, educação pública. Quando eu falo para a população, eu falo com conhecimento de causa de quem realmente vive as dificuldades do dia a dia. Sou gente como a gente. E o seu plano de governo já foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, certo? Conta pra gente, David Hall, de forma resumida, as suas 3 principais propostas contidas no documento. Olha, eu não posso deixar de falar da nossa principal proposta, que diz respeito à economia, tema fundamental das eleições desse ano, porque o Brasil voltou ao mapa da fome. E a gente tem um projeto muito audacioso, muito promissor, que promete desenvolver o Acre 50 anos em 8 anos. Eu vou focar nesse projeto. Trata-se da questão da produção. Se a gente não aumentar a nossa produção de alimentos, a gente não vai conseguir suprir a necessidade local e poder exportar para fora. E isso precisa acontecer levando principalmente as informações necessárias de como aumentar essa produção para o pequeno e médio produtor, levar tecnologia até eles e levar o acesso ao crédito para que eles possam investir no maquinário. Então a base de tudo está no aumento da produção. E a gente tem dados de acordo com a Federação da Agricultura, em parceria com a Embrapa, não sou eu que estou falando, são instituições renomadas que dizem que anualmente a gente tem um faturamento médio de 700 milhões de reais, quando na verdade nós poderíamos ter de 5,4 bilhões de reais. Nós estamos perdendo dinheiro por não ser inteligente, por não utilizar as estratégias. Para a gente chegar a esse faturamento, a gente precisaria, de acordo com essas instituições, inserir o sistema consorciado integrado lavoura-pecuária. E a gente acrescentaria lavoura-pecuária-floresta, que isso permite com que a gente tenha uma rentabilidade melhor. A gente não vai esgotar a produtividade da nossa terra, a gente vai conseguir produzir mais alimentos de melhor qualidade, em menos tempo, utilizando menos espaço. Isso dá para fazer, a gente sabe como fazer e a gente vai fazer. David, na área de segurança, o senhor promete reduções de até 80% nos crimes contra a vida e o patrimônio e reduzir também em torno de 60% da taxa de crimes ligados à violência doméstica cometida aí por homens contra mulheres. Como pretende fazer isso? Especificamente da violência doméstica, né, que não é só a violência contra a mulher, porque a violência doméstica é aquela violência que ocorre na casa, na residência, onde o agressor, que é o covarde, ele não ele está naquele espaço onde as instituições não estão ali para ver
o crime cometido. Nós temos experiências boas Brasil afora e vamos pegar essas experiências e aprender com elas. Existe um dispositivo que parece, se chama botão do pânico, né? Parece um botão de controle remoto que ele quando é acionado, isso funcionou em Vitória, né? No caso era a Guarda Municipal. A Guarda Municipal já se dirigia imediatamente para o local da vítima, né? A gente vai fazer isso com a nossa Polícia Militar. O custo médio por cada botão do pânico saiu lá em torno de R$30. Quer dizer, não é oneroso para o Estado. Quer dizer, o Estado tem condições para isso, né? Tem previsão orçamentária para poder comprar esse dispositivo. Além da Polícia Militar ser acionada, o dispositivo também grava o áudio e aquilo é utilizado contra o agressor no juizado, né? Durante o processo. Os índices de criminalidade em Vitória, onde essa experiência deu certo, reduziu significativamente. O agressor, só pelo fato de ele imaginar que a mulher poderia ter esse dispositivo, o botão do pânico, ele já não agredia. E isso não serviu só para as mulheres, mas serviu também para denunciar contra agressão, violência aos animais e crianças. Então, deu muito certo lá e vai dar certo aqui também. David, também uma área que sempre é motivo assim, de muita aflição da nossa população é a questão da saúde. Brevemente, assim, qual é o grande projeto que você tem para a área da saúde? Olha, com relação à saúde pública, construir prédios é importante, mas mais importante do que construir prédios é dar resolutividade aos problemas da saúde. Não adianta a gente ter prédio e não ter equipamento, não adianta a gente ter prédio e não ter funcionário. Então a gente precisa investir nos nossos funcionários, ter maiores contratações, ter equipamento. Se vocês forem ver as condições dos nossos médicos no interior, né, nos municípios mais longínquos, é assustador. Eles ficam ali sem saber o que fazer, porque às vezes não tem os insumos, os materiais mais básicos para poder fazer um determinado procedimento. Então, levar esses equipamentos necessários para os nossos médicos. Agora sim, a área da saúde, ela dialoga com outras áreas. Se a gente, por exemplo, cuidar do saneamento básico, né, ter esgotamento, a gente evita uma série de doenças. Então, investir principalmente na prevenção, evitar com que a doença aconteça. Mas, caso acontecendo, a gente precisa oferecer as condições necessárias para quem realmente precisa do atendimento de saúde. São pontos bem importantes a se destacar aqui na nossa entrevista. Bom, tem gente achando que o Partido AG é novo, David. Na verdade, ele já existia. Teve só uma alteração recente no nome da sigla, que antes era Partido Trabalhista Cristão, PTC, certo? Explica para os nossos ouvintes a que se deve essa mudança. Olha, os partidos políticos como um todo estão passando por um processo de estagnação, de modo que, em pleno século XXI, a nossa forma de fazer política está mudando. Tudo está mudando e está mudando rapidamente, graças às tecnologias, né? E os partidos políticos precisam se renovar, precisam se atualizar à luz do século XXI, à luz das demandas, das necessidades da população. E o AGI, pensando nisso, né, fez uma reformulação de mudança de estatuto, de mudança de nome, mas mais importante do que isso, de mudança do modus operandi de fazer política, né? Fazer política dialogando com as pessoas e utilizando essas ferramentas. A nossa linguagem no mundo moderno é, sem sombra de dúvida, as redes sociais, o TikTok, essas plataformas, Instagram, Facebook, e a gente precisa estar inseridos nesses mecanismos, nesses novos meios de comunicação. É isso aí, agora são 7 horas e 32 minutos. Para quem acabou de sintonizar na Gazeta FM, estamos em uma entrevista ao vivo com o pré-candidato ao governo do estado, David Hall, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos que irão concorrer a cargos majoritários nas eleições 2022. Agora faremos uma breve pausa para os comerciais. Não sai daí, porque já voltamos aqui com o David Hall. Você está ouvindo Jornal Gazeta 93. Está de volta. Jornal Gazeta 93. 7 horas e 38 minutos.
Estamos de volta para o terceiro bloco do Jornal Gazeta 93. Muito obrigado a todos que nos dão essa grande audiência. A nossa missão é mantê-lo bem informado. Notícias, entrevistas, entretenimento, tudo isso você encontra aqui na Gazeta FM. São 41 anos de sucesso. 93 FM é muito mais rádio. Bem, vamos então retomar o nosso rádio jornal de onde paramos. No bloco anterior, a gente começou aqui um bate-papo com um professor de carreira, pré-candidato ao governo do estado pelo partido AG, o David Hall, sobre o seu plano de governo. E agora vamos seguir com a nossa entrevista. David, fala um pouco como se deu o processo de escolha da sua vice e também do pré-candidato ao Senado. A nossa vice é a Georgine Carneiro, né? Quando a gente pensou a vice, a gente tentou trazer algo que pudesse acrescentar no sentido de suprir algumas lacunas. Por exemplo, ela é uma mulher, né? E como mulher, ela tem um ponto de vista que eu não tenho. Ela tem uma sensibilidade a mais que, por ser homem, eu não tenho condições de ter. Nós escolhemos alguém do setor empresariado. Eu sou funcionário público, eu sou professor do Estado, professor do Instituto Federal do Acre. Então, ao trazer ela do setor liberal, ela acrescenta uma perspectiva, um olhar do qual eu não tenho. Então, a gente fez essa junção pensando nisso, né, para ter uma visão mais profunda e mais ampla sobre o nosso estado do Acre e o que a gente poderia estar propondo para diminuir as mazelas sociais. Com relação ao nosso senador Dimas Sanders, ele foi coordenador da minha campanha em 2018, ele foi coordenador da campanha do Carlos Gomes à Prefeitura de Rio Branco em 2016, e é um cara altamente qualificado, né, gabaritado, né. Ele traz também a sua trajetória de vida, a sua experiência pessoal, né, ele já participou de gestões anteriores. Então, ele, sem sombra de dúvida, ele qualifica o debate e é, na minha opinião, o candidato ao Senado mais preparado a tocar, representar o Acre no parlamento pelos próximos 8 anos. Então, as nossas escolhas, eu acredito que foi muito bem acertada. E então, já que a equipe está montada, conta qual a sua expectativa, David Hall, para o começo do período de campanha já na próxima semana. Olha, nós estamos animados, estamos ansiosos, nós fomos, foi a terceira candidatura a ser registrada no TRE, e a gente não vê a hora de começar a poder pedir voto, a poder ir para o fronte de batalha, né, para a campanha, e a gente vai investir pesado nas redes sociais. A gente sabe que nós não vamos poder contar com as mesmas estruturas que os nossos adversários, nós fizemos um comprometimento com a população. A gente não vai usar o fundo eleitoral de campanha porque a gente acha que o recurso público deveria ser utilizado para coisas prioritárias. O Brasil, sabe, tem tanta carência, falta tanta coisa e a gente está gastando, o fundo eleitoral aumentou para quase 5 bilhões de reais, dinheiro esse que poderia estar sendo investido em infraestrutura, em geração de emprego e renda. Tem brasileiro nosso passando fome e a gente gastando com política. Para mim, não é razoável e nós somos a única pré-candidatura que não vai usar dinheiro público. David, deixa eu te perguntar, você já tem uma experiência, né, como uma candidatura, né, a cargo majoritário em 2018. Eu queria te perguntar o que aquela experiência de 2018 te traz agora. Quais são os acertos que você quer maximizar, os erros a se corrigir nesse sentido para essa atual pré-candidatura? Olha, em 2018, a minha candidatura ao governo foi a minha primeira candidatura. Eu fui candidato pela primeira vez e era tudo uma novidade para mim, né? Passados esses anos, eu já estou mais maduro, o nosso projeto é o mesmo, mas ele foi aperfeiçoado. E muito daquilo que a gente falava lá em 2018, da saúde 2.0, da necessidade de um processo de informatização, de modernização, não só da saúde, mas da educação, são mais atuais do que nunca. Veio a pandemia, nós professores não estávamos preparados para lidar com essa situação,
a gente teve que aprender a lidar com essas ferramentas tecnológicas no olho do furacão, sem aporte, sem a parceria da Secretaria de Educação, que não nos deu as condições para isso, de modo que aquilo que a gente falava lá, da necessidade de digitalização de livros, de a gente mudar a forma como se ensina, porque a gente ensina nos moldes do século XIX, né, em 4 paredes, e o aluno com um smartphone, um mundo de informações à sua disposição, já era muito claro dessa distância da maneira como se ensina e da expectativa dos alunos, de modo que existe uma apatia generalizada por conta desse formato que já está arcaico, defasado, e a gente já falava isso. A pandemia mostrou que nós estávamos certos, que a tecnologia está aí para ser utilizada de maneira estratégica ao nosso favor. Então, passadas as eleições, a população do Acre fez uma escolha, mas uma escolha que se mostrou, na minha opinião, essa é uma avaliação crítica que eu faço da atual gestão, se mostrou equivocada. Falava-se muito sobre a questão do agronegócio, mas falava-se de uma maneira muito superficial, sem esclarecer direito como é que se daria essa implementação. Nós temos um projeto muito claro, crescer o Acre 50 anos em 8, utilizar aquilo que a Embrapa recomenda, o sistema integrado de consórcio lavoura, pecuária e floresta. A gente sabe como fazer, e essa experiência foi muito positiva, muito rica para nós, porque a gente está mais maduro, mais solidificados, e a gente sabe o que a gente quer. A gente quer colocar comida na mesa dos acreanos. E David Hall, não sei se o senhor concorda comigo, mas essas eleições prometem ser uma das mais movimentadas dos últimos tempos. Como o senhor se sente ao fazer parte disso? O que diferencia esse momento de outras eleições? O que o diferencia dos demais pré-candidatos? Olha, essas eleições de fato, né? Talvez na história das eleições do Acre nós nunca tivemos 7 postulantes ao cargo de governador do estado do Acre, né? E agora a gente está vivendo um momento aí de pós-pandemia, né? E isso traz algumas problemáticas que força a gente pensar o Acre para o futuro. Não um projeto de governo, mas um projeto de Estado que seja para além dos 4 anos, que a gente possa implementar políticas públicas que não sejam descontinuadas. A grande novidade é que o David Hall é um cidadão comum. Se você for olhar os outros candidatos, todos eles são da velha política, todos eles são políticos profissionais, políticos de carreira. Eu sou o único que não vai usar dinheiro público, eu sou o único que quando adoece vai na UPA, eu sou o único que não tem segurança particular, eu sou o único que conheço os dilemas da educação, porque a minha filha estuda em escola pública, eu sou professor de escola pública. Então, se tem algo que me diferencia dos demais, é porque eu conheço as dores de uma pessoa comum. Então, essa é o meu grande diferencial. Quando eu falo com conhecimento de causa. Infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao fim. A gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa, David Hall. O senhor gostaria de se despedir, uma última fala aos nossos ouvintes? Eu peço que os nossos ouvintes nos acompanhem nas redes sociais. Eu estou lá no Facebook, no Instagram, o David Hall 36. O David Hall 36, vocês podem ter acesso às nossas proposições, às nossas propostas. Nós temos um plano de governo muito objetivo, muito claro. A gente resolveu fazer diferente, né? A gente teve a oportunidade de ler os outros planos de governo e, sinceramente, esses planos parece que não é feito para a população, é feito para o ego de intelectuais, e não é isso que a gente quer. A gente quer que o plano seja feito para que uma pessoa comum possa ler e compreender. E foi pensando nisso. Então, agradeço imensamente esse espaço do Jornal Gazeta 93. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Brena. Eu fico muito feliz, e obrigado a vocês, ouvintes, por nos acompanhar até aqui. E eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente dia.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Gazeta 93. E você aí do outro lado do rádio acabou de ouvir uma entrevista ao vivo com o pré-candidato ao governo do Acre pelo Partido Agir, David Hall, dando continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos que irão concorrer a cargos majoritários nas eleições 2022. Para se manter sempre muito bem informado, continue sintonizados na Gazeta FM. 7h49. No próximo bloco, detento é encontrado morto no complexo prisional de Rio Branco um dia após ingressar na unidade. Mas antes, vamos para os comerciais. Não sai daí. Você está ouvindo Jornal Gazeta 93.